Você está pensando em comprar uma tupia ou até já comprou e está cheio de dúvidas de como começar a utilizá-la? Se a sua resposta é positiva, então não sai daí que esse programa é exatamente para você. Eu vou te dar todas as dicas para você começar a usar a sua tupia com total segurança. Aproveita, já se inscreve no nosso canal e aciona o sininho para você ser notificado de quando a gente posta conteúdo. Mas o que é uma tupia? A tupia é uma máquina de precisão e acabamento. Com ela você consegue furar, cortar, aplainar, nivelar, abrir canaletas, rebaixos, arredondar, criar sulcos ou, enfim, decorar a madeira de diversas formas diferentes e com muito acabamento. Ou seja, é uma máquina excepcional. A dica inicial muito importante é você utilizar os EPIs. Então, utilizar de preferência um protetor facial de qualidade, um protetor auricular, porque a tupia faz muito barulho, e uma máscara, porque também ela gera bastante pó. Outra questão em relação à segurança, a tupia tem um giro extremamente alto e é uma máquina que tem ali um eixo girando. Então, prestar atenção a roupas soltas, mangas soltas, cabelo comprido, ter isso, muita atenção nisso para que não se enrosque na máquina e cause algum tipo de acidente. Quando você for fazer a usinagem da madeira com a tupia, é muito importante que ela esteja bem fixada na sua bancada. Então utilize grampos e certifique-se de que ela está bem fixada, a peça que você vai usinar. Esses três modelos de tupia que eu tenho aqui em cima da bancada são três modelos da Bosch. O primeiro deles é uma tupia a bateria de 12 volts. A segunda e a terceira são duas tupias de coluna. Essa aqui é a Goff 1300, tem 1300 watts de potência e ela vai de 11.000 a 28.000 rotações por minuto. E essa é a Goff 1600, vai de 10.000 a 25.000 rotações por minuto. A tupia aqui a bateria, ela é uma velocidade fixa de 13.000 rotações. Dependendo do modelo da máquina, ela acompanha alguns acessórios. No caso da tupia a bateria de 12 volts, acompanha a chave de aperto das pinças e duas pinças, uma de 1/4 e uma de 6 milímetros. A tupia intermediária, a Goff 130, tem os seus acessórios também. Tem as duas pinças de 6 milímetros e 1/4 de polegada, a chave de aperto do mandril, ou seja, da pinça, e também um bocal para você acoplar uma mangueira de aspirador. E acompanha a máquina duas guias, a guia paralela e a guia copiadora. Vou deixar nos cards um programa nosso onde eu mostro o uso dessas duas guias. E por fim a Goff 1600, que é a máquina mais robusta, com todos os acessórios mencionados na anterior, somente com mais opções de pinças. Com pinças de 12 milímetros e meia polegada e pinças de 1/4 ou 6 milímetros. Olha que peça legal que eu ensino no nosso curso avançado de tupia. Criar uma tábua de servir em formato de guitarra. Eu usei a guia copiadora e um modelo no formato da guitarra. Inclusive para cortar a guitarra, o seu formato, eu utilizei uma fresa reta, até vencer essa altura. E ficou muito legal, uma peça que causa um grande impacto. É uma das máquinas mais completas e versáteis dentro do universo da marcenaria. E o que vai mandar em relação ao trabalho que você vai fazer, além da máquina, é a fresa, que é o acessório que você utiliza para fazer aí a usinagem da madeira. Estas são as fresas, os acessórios usados na tupia. Vejam que tem uma linha aqui de um tamanho maior e uma linha de um tamanho menor. O que difere entre elas é justamente o tamanho da haste. A haste mais grossa, que pode ser de 12 milímetros ou meia polegada, proporciona você ter fresas maiores para fazer desenhos maiores. No caso das menores, as medidas de haste são medidas de 6 milímetros ou 1/4 de polegada.
A haste é justamente essa parte reta da fresa que você encaixa na pinça. A pinça é a peça como se fosse o mandril da furadeira, onde você encaixa a fresa e faz o aperto. Quando você for comprar a sua tupia, é importante você prestar atenção no tamanho da pinça que ela tem, para você saber se você vai ter condição de usar fresas maiores como essas ou fresas menores. Outra questão é as fresas com rolamento. Elas têm uma característica diferente das fresas que não têm rolamento e simplesmente as facas. Vejam que a gente tem aqui desenhos diferentes, ou seja, cada uma das fresas tem uma aplicação diferente. Aqui eu tenho uma tábua de corte que tem os cantos arredondados e tem essa canaleta, esse sulco aqui para colher o suco da carne. E um furo para ficar anatômico de poder segurar a tábua. Então, nessa peça, que fresas foram usadas? A fresa meia cana, justamente esta fresa aqui, para fazer esse canal toda a volta. Essa parte arredondada, ela foi feito o corte com a serra tico-tico e depois que isso aqui estava perfeitamente lixado, essa beirada arredondada foi feita com uma fresa de arredondar, como essa aqui, só que um tamanho maior, ou essa. Então, aí simplesmente arredondou a quina da madeira, passando a fresa de arredondar. Aqui foi usado basicamente a fresa de arredondar, para deixar toda ela anatômica. Aqui foi feito o furo, ele estava reto, esse arredondado foi feito aqui, pelo lado de fora e pelo outro lado. Por isso ficou esse desenho arredondado dos dois lados. Ficou um pescoço e esse detalhe muito legal. E por fim, uma peça que ficou muito interessante também, que é um porta-pratos. E esses canais foram abertos com uma fresa, até um pouquinho menor que essa, mas basicamente uma fresa reta, onde tinha um gabarito e foi passado e foi sendo aberto todos esses canais. Veja que é uma madeira grossa, 2 centímetros de espessura. Então os canais ficaram todos abertos e paralelos. Essa é a beleza da tupia. Ela proporciona a gente fazer interferências lindas e muito precisas. Quando você for regular sua tupia, colocar a fresa, lembre-se de desligar ela da força ou desconectar a bateria, caso o seu modelo seja a bateria. Para fazer a instalação da fresa, é importante que você verifique se a fresa tem algum jogo dentro da pinça. Aí você faz então a troca daquelas medidas próximas, né? Aqui no caso 6 milímetros ou 1/4. Então aqui a de 1/4 ficou folgado. Eu coloquei então a fresa na pinça de 6 milímetros. Isso é muito importante. Quando você vai ligar a sua máquina, você nunca usou, não tem o hábito de usar uma máquina elétrica, é importante você ligar, escutar o barulho, ver o tranco que dá. Então, antes de colocar a fresa, faça isso para você se familiarizar com o equipamento. Um detalhe muito importante, que eu tenho certeza que muita gente tem dúvida: quanto você encaixa da haste da fresa dentro da pinça? Eu posso pôr só um pouquinho, eu ponho ela inteira para dentro. Então use a regra de você alinhar a haste da sua fresa com a parte de trás da pinça, assim. Aqui você vai ter uma fixação perfeita e eficiente. Se você encaixar muito, essa parte aqui vai estar perdida dentro do eixo da máquina e não faz sentido. Se você colocar muito na pontinha, a pinça não vai estar fazendo a fixação correta da fresa. Então use esse recurso, alinhe pela parte de trás da pinça. A mesma coisa aqui com a pinça menor, alinhe da mesma forma. Se você reparar, é mais ou menos 2/3 da haste que está encaixada
dentro da pinça. Para você fazer a instalação, basta você rosquear a rosca da pinça aqui no eixo da máquina, respeitando aí a quantidade de haste que você vai encaixar para dentro do eixo da máquina. Para você fazer o aperto, você precisa travar o eixo, que no caso aqui é esse botão. Quando você for utilizar a tupia, é importante você definir a profundidade de mergulho, ou seja, até onde você vai. Então você tem na tupia de coluna essa haste que proporciona você delimitar aqui a profundidade de mergulho e não estragar a sua peça. Outra questão é com relação ao sentido que você passa a fresa na madeira. No caso dessa peça, a gente tem aqui uma usinagem externa, então você vai passar a fresa nesse sentido, ou seja, sentido anti-horário. Mas no caso de um buraco, ou seja, uma parte usinada dentro, como é esse buraco aqui? Aí o sentido é inverso, é sentido horário. Então, externamente, sentido anti-horário, e internamente, sentido horário. Dependendo da ação que você for fazer com a sua tupia, talvez você tenha que criar algum tipo de gabarito. Eu espero que essas dicas te ajudem a usar a sua tupia. Eu fico por aqui, deixa aí seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, marcando a Oficina de Casa, e não deixa de conferir a promoção Oficina dos Sonhos Bosch. A cada R$200 em compras de produtos Bosch, Skil, Dremel e Freud, tanto máquinas como acessórios, você concorre a muitos prêmios. Já tem uma galera que ganhou. Então corre lá. Um grande abraço.